eu queria falar para vocês o quão é importante a gente, depois que atinge essa fase adulta, a gente validar os sentimentos que tivemos, né, as experiências que tivemos lá quando crianças. Toda a raiz, né, do nosso ser, da nossa essência, das dificuldades que a gente traz, tá nessa relação com pais e filhos. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente olha hoje adulto, a nossa infância, e a gente tem essa conclusão que nossos pais foram os melhores pais do mundo, das duas uma, né? Ou você tá vivendo uma ilusão muito grande, você ainda tá vivendo uma projeção lá infantil de que meus pais são perfeitos, eles não têm defeito, ou você conseguiu entender que o que os seus pais deixaram de fazer para você foi o melhor naquele momento. Só que você só entende isso hoje, adulto. Essa é a diferença. É por isso que a gente tem que revisitar e revalidar as nossas necessidades quando criança, porque hoje como adulto a gente entende, mas como criança a gente não entendeu. Então a gente viveu aquele trauma, a gente carregou aquela dor, a gente carregou até aquela sensação de abandono. E é importante a gente voltar lá atrás, revalidar isso, para que a gente não continue repetindo, não continue projetando nas nossas outras relações essas questões. Eu tenho um exemplo muito interessante de uma pessoa que eu constelei. Quando criança, né, nasceu a irmã dela, ela tinha acho que uns 5 anos de idade quando essa irmã nasceu, e ela era uma irmã que tinha muito problema de saúde. A irmãzinha dela tinha muito problema de saúde, ela lá com seus 5 anos de idade. Naquela época a mãe precisava estar muito em São Paulo para cuidar dessa neném mais doente, né, da irmãzinha mais nova dela. Então a mãe às vezes ficava meses fora, né? Porque naquela época era muito difícil, tinha questão financeira também, que era muito complicado. E essa minha cliente, que na época tinha seus 5 anos de idade, ela nunca ficou sozinha. A mãe dela nunca a abandonou. Ela ficava ou aos cuidados da avó, ou aos cuidados do pai e da avó. Então ela sempre teve alguém ali do lado, sempre que possível ela conseguia falar com essa mãe, conseguia falar com essa irmã, né? Dentro das limitações da época de comunicação. Mas assim, hoje ela adulta, quando ela olha para essa infância dela, ela fala, não, minha mãe fez o que ela pôde fazer. E todos nós aqui, quando eu narro isso para você, você sabe que a mãe dela fez o que ela precisava fazer. Mas quando eu olho pela visão daquela criança de 5 anos de idade, aquela criança não consegue entender isso. Aquela criança não tem maturidade para falar, nossa, não, realmente, a minha mãe está fazendo o que é melhor, o que pode. Aquela criança teve necessidade, aquela criança sentiu abandono, aquela criança sentiu diferença de tratamento, para aquela criança faltou sim. Então, quando eu olho para isso, não é para que essa minha cliente chega lá para a mãe dela e fala, olha, faltou, viu, para mim, quando eu tinha 5 anos lá que você ficou com a minha irmã, faltou para mim, você deixou de olhar. Não é isso, não é essa a situação. A mãe daquela pessoa realmente fez tudo o que pôde por ela. Sempre que pôde estava junto, sempre que pôde compensou, fez tudo o que pôde por ela. O que essa cliente precisa fazer, o que essa pessoa precisa fazer é ela agora como adulta, revisitar essa criança, né? Essa criança que ela foi e acolher essa criança que ela foi. Falar, olha, agora eu sou a sua mãe, eu sou o seu pai. Eu não vou sair de perto de você, eu vou fazer tudo por você, eu não vou preferir ninguém além de você. Então, é esse o movimento que eu falo que a gente tem que fazer de revisitar a nossa infância e validar os nossos sentimentos. O movimento é esse, é você se olhar quando criança e dar voz para aquele sentimento, para aquilo que você viveu, validando aquilo como real. Olha, eu entendo, você quis, você sonhou com isso e não pôde realizar na época, então eu agora vou fazer por você. Ou eu agora vou fazer algo semelhante por você. Compartilhando aqui com vocês uma vivência pessoal minha, quando eu devia ter lá meus 12 anos, né, eu era muito fã dos Backstreet Boys. E na época, eu morava até em Campo Grande, tinha uma grande amiga lá, e ela foi no show. Os pais dela tinham mais condições financeiras, e ela foi, olha, a gente morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ela foi até São Paulo, que era bem longe, né, só para ir no show e tudo mais, e isso ficou muito marcado em mim. Eu até naquela época, com os meus 12 anos, eu sabia que a gente não tinha condições, né, de ir no show, de pagar isso, e muitas vezes é aquela coisa assim, é só um show, não é nada demais, é só um show. E é muito interessante porque depois de muito tempo, eu até deixei um pouco de lado essa questão, assim, nem sou super fã dos Backstreet Boys, no sentido de que a vida inteira acompanhei eles, mas há uns 4 anos atrás, mais ou menos,
uns 3 anos atrás, eu fiquei sabendo que eles ainda estavam juntos, cantando, e que eles iam fazer uma turnê pelo Brasil. E eu achei tão fantástico, sabe, que eu falei, poxa, nesse momento eu posso realizar esse meu sonho. Não o meu sonho da Gabriela atual, de 30 anos, não. O sonho da Gabi de 12 anos, que naquela época não pôde ser realizado. Hoje eu posso vir e validar esse sonho. Olha que legal como, né, eu consegui realizar aí o sonho dessa Gabi de uma maneira bem completa, assim, né? Então, revisite a sua infância, olhe para o que te faltou, valide esse sentimento, tá? Não seja adulta no momento que você for entrar em contato com essa sua criança. Valide esses sonhos, valide essas vontades, entenda a importância de que isso tinha para você lá na época, né, para aquela sua criança, e se possível, realize os sonhos dessa criança. Você vai ver o quão satisfatório é.